acho que, assim, sempre que as pessoas me perguntam assim, quando que você decidiu que queria fazer astronomia? Tipo, a faculdade de astronomia e tudo mais. E, cara, a resposta é um pouco broxante, porque eu não lembro. É uma parada que sempre tava ali, sabe? Tipo assim, quando eu era criança, eu sempre fui muito curiosa. Eu queria saber como as coisas funcionavam, por que o céu era azul, por que as estrelas estão no céu, por que possivelmente, se elas têm cores diferentes. Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre perguntava muito pros meus pais. E eu acho que começou um pouco daí, porque meus pais, eles meio que... Às vezes eles não sabiam da resposta, mas eles buscavam, tentavam, assim, perguntar para amigos, ver na internet, eu sei lá, sabe? Então, meus pais, eu acho que começou um pouco com meus pais. Eles sempre... Principalmente meu pai, assim, sabe? Meu pai, ele sempre me incentivou a gostar de ciência, sabe? Assim, não foi uma parada que ele falou assim, vou fazer minha filha gostar de ciência. Foi uma parada mais assim... Pô, que fofa, ela quer saber como as coisas funcionam, eu vou... Mas seu pai é de alguma área, assim, científica e tal, não? Pior que não, assim, nem é. Meu pai fez história, então... Que maneiro. Era mais assim... Mas ele é da área acadêmica, então? Não, também? Não, também saiu, assim. Mas meu pai, ele sempre teve essa... Como que eu vou dizer? Essa coisa de me incentivar a querer saber mais. Então, acho que começou daí. E começou também que eu tive alguns professores que nem eram de astronomia, eram professores de química ou de física, assim, que tiveram vários, assim, que, assim, ensinavam de uma forma um pouco chata, o que é meio triste, porque ciência é uma parada tão legal, né? Exatamente. Física é uma parada tão legal, é meio chato quando, tipo assim, algum professor faz uma parada super legal, virar uma parada chata. Aconteceu, mas eu acho que eu acabei focando nos professores que eram muito legais e que me incentivavam a querer saber mais, sabe? Então, tem uma história, inclusive, que eu sempre tive mesmo criança, eu sempre tive essa coisa do céu e tal. Aí eu tinha uns 5 anos e meu pai me deu uma luneta. Que legal. Ele me deu uma luneta e aí... a gente montou, quer dizer, na verdade a gente montou, eu sinceramente eu nem sei se aquela luneta foi montada de forma certa. Entendi. Porque meu pai não estava conseguindo montar, eu tinha 5 anos, a gente fez o que deu, entendeu? E aí eu olhei na luneta e falei assim, nossa pai, as crateras da Lua, tá vendo uns negócios assim, né, 5 anos. Falei assim, nossa, as crateras da Lua. Quando meu pai foi olhar, na verdade a gente estava olhando a telha de casa, que estava tipo assim, muito perto. Entendi. Enfim, essa foi a única coisa que eu consegui observar com aquela luneta, foi a telha de casa, que eu achava que era a Lua. E aí, enfim, mas sempre, essa coisa da astronomia sempre esteve ali. Eu não lembro de um momento em que começou, sabe? Mas aí quando você foi fazer a inscrição no vestibular, que tinha esse dia, né? Ah, Chegou esse dia. É. E aí, o que você pensou ali? Não, vou colocar astronomia, porque você fez astronomia no Rio, né? No Valongo lá, né? Isso, foi. E aí, como que foi? Cara, assim, foi louco, porque assim, eu pensei em seguir engenharia aeroespacial. Que maneiro. Eu tava pensando em aplicar pro ITA. Eu era muito nerd durante a escola, sabe? Eu estudava muito, eu sempre gostei muito de matemática e física, então eu sempre estudei muito, sabe? Eu sempre gostei de estudar. Então, assim, eu acho que a palavra não é gostar de estudar, eu sempre gostei de aprender. Entende? Não necessariamente, por exemplo, eu gostava de assistir algumas aulas ou ver coisas, sei lá, na televisão que me agregasse alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de outras coisas que não são ciências, tipo filosofia, sabe? Eu sempre gostei muito de filosofia. Então, aí, no vestibular, meus pais estavam mais tipo, faz engenharia, faz engenharia, vai ser bom pra você. Minha mãe dizia que, eu quero ter uma filha doutora. Ela queria que eu fosse médica. Entendi. Ou então fosse advogada. Só aquelas coisas Aquelas profissões clássicas, né? que os pais querem que os filhos façam, né? Porque ficam pensando no futuro, né? Exatamente. Eu entendo o ponto de vista deles, sabe? Eu entendo isso. Mas aí, na época, eu falei, não, eu quero ser astrônomo. Aí eu decidi, eu pensei assim... Como eu me vejo no futuro? Eu me vejo como uma engenheira ou eu me vejo como uma cientista? Então, eu acabei indo mais porque eu notei que eu tinha mais interesse por ciência pura, sabe? No sentido de... Sim. Hoje, por exemplo, o que eu trabalho hoje são galáxias. E eu tenho zero arrependimento, assim, nesse sentido, sabe? Mas, na época, foi bem difícil, assim, porque...
Meus pais acabaram apoiando depois, mas na época foi difícil, assim, a escolha, sabe? Na hora de entrar ali, né?